costuma fazer bem. Caríssimos irmãos, no amanhecer desta segunda-feira, 15 de agosto de 2022, debaixo da graça de Deus, vejamos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para esta nova semana que está se iniciando em nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta. Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos neste santo evangelho narrado pelo evangelista Mateus, que este jovem se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que ele deve fazer de bom para ganhar a vida eterna. Nós sabemos, a palavra está nos dizendo, que ele era um jovem muito rico. Mas apesar dele ser rico, a palavra está nos dizendo que ele observava todos os mandamentos que é necessário para nós ganharmos a vida eterna. Porque quando Jesus falou todos os mandamentos para ele, ele disse que sempre observou esses mandamentos. O que ainda me falta? Mas quando Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que possuis, divida com os pobres, depois vem e segue-me, assim terás um tesouro no céu. Ao ouvir essas palavras de Jesus Cristo, o jovem ficou triste e aborrecido e foi embora. Aqui existem duas questões neste evangelho de hoje. Primeiro, porque ele observava todos os mandamentos. Ele era um homem rico, mas observava todos os mandamentos. Tanto é verdade que ele se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deve fazer de bom para herdar o reino dos céus. Aí Jesus diz a ele o que ele tem que fazer. Mas eu já observo todos esses mandamentos. Mas quando Jesus diz a ele: vai e vende e divide com os pobres, segue-me, ele ficou triste, foi embora. Por quê? Porque ele possuía muitos bens. Ele era um jovem rico. Então ele tinha os dois lados da coisa. Mas quando ele pensou em se desfazer de toda a riqueza que ele tinha, ele fraquejou. Por que ele fraquejou? Porque ele ficou triste. Ele observava os mandamentos, mas ficou triste. Porque vender tudo que possuía e dividir com os pobres, depois, vir e seguir Jesus,
Aí ele ficou triste. Ficou triste e foi embora. E a palavra está nos dizendo que ele não concordou com essa tese de vender seus bens e dividir, porque o que significa isso? Que ele era um homem que, apesar de observar todos os mandamentos da lei de Deus, mas ele era apegado com as coisas desse mundo. E quem é apegado com as coisas desse mundo não herdará o reino do céu. Porque, olha o que esse moço fez. Ele observava tudo. Mas quando falou de vender tudo, os bens dele dividir com os pobres, ele não concordou, ficou triste e foi embora. Queridos e amados irmãos, para que nós não sejamos assim como este jovem, porque está um grande exemplo aqui, para que não haja em nós um apego com as coisas desse mundo. Pedir a Deus e observar sempre a palavra de Deus que sim, as coisas desse mundo, muitas, são necessárias para a nossa sobrevivência, mas nós não podemos nos apegar a elas, colocar elas em primeiro lugar. Pelo contrário, colocar a palavra de Deus sempre em primeiro lugar e acima de tudo. E as coisas desse mundo é só o necessário, porque aqui estamos por um tempo limitado. E um dia ou outro o Senhor nos chamará e de que vai valer toda a riqueza que alguém possa ter aqui nesta vida. De nada vai ficar tudo aí. Agora, a nossa alma, ela voltará para o Senhor. E é lá que nós gozaremos das primícias e do reino eterno que o Senhor Jesus Cristo tem para todos nós. Queridos e amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Que a bênção dele, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha